Bora, meu povo, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos vocês, que nos dê a luz necessária, né, a mim, para conseguir passar para vocês o pouco do que eu sei, e principalmente para vocês, que tenham luz o suficiente para ter ânimo, para que vocês consigam assimilar aquilo que eu digo, certo? Hoje nossa aula 4, certo? Eu peço a vocês que caso eu esqueça de mandar os slides, podem me lembrar, porque eu gosto muito de mandar os slides assim que eu acabo a aula, mas às vezes eu esqueço, viu? Então, nossa aula 4. Hoje nós vamos falar sobre o sistema de informação de saúde em uma unidade. Como é a comunicação entre a gente, né? E é assim, antes de eu começar a entrar no assunto, no tema de hoje, eu gostaria de fazer um alerta para vocês. Nós temos o nosso português velho de cada dia, é uma das línguas mais difíceis de serem faladas e principalmente escrita. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é que leiam bastante. Quando você tiver alguma palavra que você não saiba escrever, que tiver na dúvida, vá para o Google e coloque lá para ver se realmente você está escrevendo direitinho. Não parem nenhum ensino nosso, eu digo nosso porque eu me incluo também. Quantas palavras eu não sei escrever, eu vou para o Google. Você ser alfabetizado não quer dizer que você sabe ler e escrever. E a nossa língua é difícil, ainda mais depois de tantas reformas que teve aí. Então, a primeira coisa que eu peço a vocês é que estudem. Vai lá ver a palavra. Na minha época tinha um tal de um ditado que hoje parece que não tem mais e que quando a gente errava, a gente copiava não sei quantas vezes a depender daquilo que a professora passava. E isso ajudou bastante. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa área de saúde é uma área que, quer queira ou não, tira o estigma dela, é de uma elitização que não existe, né? A elite está na área médica, um pouco na área de enfermagem, mas o que a gente precisa entender é que muitas vezes a forma com que você escreve serve de chacota. E olhe que os erros de português que eu vejo no grupo da gente, quando vocês escrevem, e que a gente tem que levar em consideração de que aquilo é uma coisa rápida, é uma coisa muito, muito informal, mas que muita gente escreve determinadas palavras, não é pela informalidade, não, é porque não sabe escrever. Às vezes até a linha de pensamento errada. E isso quem favorece bastante é a tal da interpretação. E é assim, gente, quando eu não entendo o que a pessoa escreve, eu simplesmente risco. Então, vocês estão numa área, vocês estão em uma equipe em que você precisa saber dizer o que você quer falar, mesmo. Certo? Então, vamos começar a ler bastante Isto É, né? Revista Veja, até velha, revista velha, né? Você pega, porque o texto que está ali é um texto que nunca morre, certo? Às vezes não está acontecendo agora, mas um dia aconteceu. O propósito que você está fazendo esse tipo de leitura é para aprender a escrever, certo? Então a gente já vai começar, porque assim, eu fico muito chateada quando eu vejo algum profissional fazendo chacota por conta da escrita, certo? Então assim, em toda empresa existe uma forma de comunicar. E nem toda comunicação é verbal. Muitas delas são escritas. Todo mundo aqui já ouviu falar, toda empresa tem a CI, né? A comunicação interna. E nós, no hospital, tudo é por escrito. Puxa vida, tudo é por escrito.
uma das formas de comunicação entre nós da enfermagem está o prontuário. Ou melhor, da equipe de saúde está o prontuário. O prontuário, um hospital não vive sem prontuário. O prontuário é a forma que eu tenho de me comunicar com a enfermeira, ou melhor, vamos por baixinho. É a forma que eu tenho de me comunicar com o meu colega técnico de enfermagem, com a minha enfermeira, com o meu médico, certo? E todas as informações do meu paciente eu tenho que colocar ali. Tudo que você faz com o seu paciente, você tem que colocar no prontuário. Hoje nós temos o prontuário eletrônico. E quem não tem assim, habilidade com o computador, como eu não tenho, tem que começar a se familiarizar com ele. Porque, infelizmente, a partir, inclusive, dessa pandemia, gente, não é só no hospital, mas quem não tiver o computador, pelo menos, com 50% de conhecimento, mambembe, como que está falando com vocês, é a pessoa que é mais ignorante nessa área de computador. Mas eu tive uma aula como essa que eu estou gravando hoje, eu já coloco no YouTube, até um mês atrás, quem fazia isso só era meu filho, e quando dava problema, eu tinha que, quer dizer, os problemas quando tem, eu ainda chamo ele, certo? Mas assim, eu tive que aprender. Dar aula remotamente, eu tive que aprender. Né? Ou seja, existem coisas que hoje você não vive mais se você não souber lidar com essa maquininha aqui, ó, certo? Mas, graças a Deus, hoje ainda, a grande maioria dos hospitais, o prontuário ainda existe. E é o nosso elo de comunicação, são as palavras que estão lá, certo? Então, o Sistema de Informação em Saúde é um sistema que representa a forma planejada de receber e transmitir dados, ou pela internet, ou por arquivo, ou por formulários. No hospital, a disponibilidade de uma rede integrada de informações, o que é que eu quero dizer com rede integrada? Em cada setor, em cada unidade, tem um prontuário. Tem um arsenal de escrita de informações para os profissionais que estão ali. O profissional, só para vocês terem uma ideia, o paciente, ele tem assim um prontuário que ele fica às vezes tanto tempo no hospital que parece um livro. Deixa eu mostrar aqui um negócio. Vamos supor que isso aqui é um prontuário. Aqui é um prontuário. Cada folha, claro que aqui é um caderno, viu, gente? Só estou dando um exemplo. Cada folha dessa aqui são folhas de um determinado profissional, do enfermeiro, assistente social, nutricionista, do médico, certo? Da nutricionista. Isso aqui, quando há uma necessidade pela justiça de ver a vida desse paciente durante o período que ele passou no hospital, como foi a vida dele lá dentro, está tudo aqui. Está tudo aqui dentro. Por isso que, como documento, isso aqui não pode ser rasurado, não pode ficar em qualquer lugar. Isso tem que ser objetivo. Isso não pode ter rasura. É como se fosse a identidade do paciente dentro do hospital. Toda a vida dele no hospital está aqui dentro. Então, eu não preciso dizer da importância que é o prontuário médico, certo? Então, no hospital, a disponibilidade de uma rede integrada, todos precisam ter acesso aos documentos através de um sistema informatizado. Hoje está acontecendo isso, certo? A maioria dos hospitais, a maioria do caso dos hospitais particulares, já está informatizado praticamente. É muito útil porque agiliza o atendimento, tornando mais rápido o processo de admissão e alta dos pacientes, marcação de consulta, exame, prescrição médica, de enfermagem. Ou seja, repare, quando você chega em uma clínica para ser atendida, em que você já é cliente, ele basta só perguntar seu nome. Joga lá no computador, pronto, aparece todos os dados daquele paciente. Então, por isso que é integrado.
né? Todos os setores daquela clínica ou do hospital, no momento em que coloca os dados do paciente, ou se não está informatizada, vai buscar esse prontuário lá no SAMI, que é o Serviço de Arquivo Médico, vai achar todos os dados daquele paciente naquele prontuário, certo? Então, é um sistema importante, imprescindível e que requer cuidados que a gente vai ver já já. Também influencia favoravelmente no gerenciamento do hospital. Aí eu coloquei aqui de negrito. Dados relacionados a recursos financeiros, orçamentário, recursos materiais, ou seja, todos os documentos administrativos também, tudo tem que estar apostos para acessar quando necessário. É como qualquer... O hospital, gente, é uma empresa. Quem já deu administração sabe disso. O hospital é uma empresa que, além dos dados de um paciente, vai ter os dados da própria empresa, desde a área financeira até o de material, certo? E é necessário que tenha, para que você tenha uma administração favorável, uma administração que mantenha, né, um bom andamento daquela empresa, certo? Meios de comunicação na unidade hospitalar, verbal e não verbal, conforme, aí está o nome do autor e o ano em que ele disse isso. Já, quem quiser ver sobre isso, Wanda Horta, aí já falou sobre ela, está lá, certo? A comunicação verbal é aquela em que as pessoas se expressam pela fala, né? Pela linguagem, né? E a não verbal é aquela que você não utiliza palavras. Ele está falando, inclusive, aqui, que a verbal tanto faz a parte em que você, na linguagem escrita ou falada, certo? E a não verbal é quando você não utiliza as palavras. Você vê muito isso na equipe de cirúrgica, né? Na equipe cirúrgica, no pessoal que faz curso de instrumentação, que está lá, que faz parte da equipe cirúrgica, às vezes ele quer fazer a tesoura, né? Ele quer fazer afastador. Existem gestos que eles da equipe entendem, certo? Então, assim, muitas coisas, as pessoas que estão lá, que fazem parte da instituição de saúde, da equipe de saúde, já entendem por conta de um gesto. Então, é importante. Repare que em alguns hospitais, quer dizer, não precisa ser só no hospital. Em qualquer lugar, quando você faz isso, quer dizer o quê? Silêncio. E vira e volta, você encontra lá a gravurazinha colada nas paredes do hospital, com a enfermeirazinha com o dedo levando a boca fechada, dizendo que é o silêncio. Ou seja, hoje, com a pandemia, a gente está usando muito os olhos, né, para emitir sentimentos. A gente está fazendo a questão de tocar com as mãos para que não haja assim, os abraços, né, tocar os pés. Ou seja, hoje a nossa linguagem está sendo muito utilizada também de forma não verbal. Então, tanto no hospital, portanto, lá no hospital, você tanto usa a verbal quanto a não verbal, certo? Qual é a importância da comunicação verbal na enfermagem? Ou seja, essa comunicação tanto vai estar de vocês para com o paciente, quanto de vocês com os demais profissionais que estão no hospital. Isso facilita muito. Por exemplo, você é uma pessoa introvertida, está no lugar errado. Porque você vai ter que ter contato com o seu paciente. Você vai ter que chegar na unidade e falar com ele. Bom dia, seu José, como vai o senhor? Eu me chamo Norma Sacramento, sou eu que vou cuidar do senhor hoje pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite, não importa o turno, certo? Eu hoje vou fazer o exame físico do senhor, vou dar o banho do senhor, vou fazer seu curativo, vou dar sua medicação e qualquer coisa que o senhor... Ou seja, você vai se apresentar. E vou lhe dizer algo logo. A depender de como você se apresente, ou ele vai gostar de você, ou ele não vai querer ver você de jeito nenhum. Mas é meu jeito, mude. Na equipe em enfermagem, na área de saúde, você tem que se adaptar, porque foi você que escolheu. Como é que uma pessoa que não sabe, que não quer falar,
chegar lá, entre a muda e ser calado, isso não existe. No atendimento de enfermagem, isso não existe. E a forma com que você faz leva muito em conta se o paciente vai ter uma simpatia ou não por você. É problema dele, não é problema nosso. O paciente ele precisa ter a simpatia do profissional. E é o profissional que tem que se mudar, certo? Aliás, não é só em enfermagem. Quando você se joga em um determinado trabalho, quando você vai lidar com o público, não é o público que tem que se moldar a você, é você que tem que se moldar ao público. Isso faz parte, inclusive, da conduta administrativa, da conduta de ser profissional, certo? Então, a comunicabilidade é de extrema importância para a enfermagem, tanto entre clientes quanto para a chefia, pois facilita o relacionamento interpessoal, voltado às habilidades, competências e desenvoltura do trabalho da equipe. Como é que você passa um plantão se você não fala direito? Como é que você se relaciona se você não fala? Então, gente, assim, são coisas que você já tem que ir colocando naquela... Lembra que eu falei, eu acho que estou aqui nesse assunto, você dentro da equipe de saúde, você tem que se dar com quem gosta e com quem não gosta. Com quem você simpatiza e com quem você não simpatiza. Quando você entra na sua empresa, na empresa que você trabalha, tudo que é particular fica do lado de fora. Quando você entra, é o bem comum. Quem é o bem comum? A empresa. Tudo para a melhoria da empresa. E quem é o objetivo da empresa hospital? O bem comum é o paciente. É para ele, é com ele. O importante é ele. Certo? Essa comunicação conhecida como não verbal é essencial com a primeira... Já pensou? Quando você chega, vamos supor, chegou na enfermaria, ou na unidade do paciente, né? Chegou lá, um jaleco com um botão todo arregaçado, certo? Suja, descabelada, com as unhas sujas, ou então desse tamanhão, parecendo unha de cavalo, com a cara fechada porque brigou em casa. Qual é a impressão? Você não falou nada, mas só em ver você, eu quero que você vá para o inferno. Mas não quero que você toque em mim. E tem muita gente... Criança faz muito disso, não quero não. Já diz que não quer. Alguma coisa ele viu em você que não gostou. Então, assim, lá não tem aquele negócio de que é meu jeito de ser. O jeito é seu, ninguém é obrigado a aceitar. Mas você... Cuidando de alguém, você é obrigado a aceitar e respeitar mesmo, certo? Então, a primeira impressão, não é sempre a primeira impressão que fica? O contato inicial do profissional com o paciente. Também permite transmitir sentimento, emoção e assim estabelecer um vínculo. Vai ter paciente que, se gostando de você, só vai querer você atendendo ele. Isso é normal. E isso é tão bom, nos traz tão bem. Quantas pessoas vão começar a se descobrir? Que tem pessoas que são igual a peruá, que é o milho de pipoca. Não vai querer mudar, não. E eu sinto por essas pessoas. Se você não quer mudar, você não quer progredir. Principalmente na área de enfermagem. Então, é muito importante que você avalie seu comportamento. Certo? Nem tímido, nem escrachado demais. Eu sempre falo que quando eu comecei na enfermagem, e olha que isso tem tempo que eu fiz auxiliar de enfermagem, o curso por inteiro, eu venho de uma enfermagem que eu fiz até por correspondência, bem no iniciozinho, eu nem era de maior ainda, eu fiz pelo correio. Mas que eu tinha em mim, né, e não tinha estágio, né, pelo correio não tinha estágio, mas quando eu fiz auxiliar de enfermagem, eu adotei um estereótipo de brincar. Todo paciente meu gostava de mim porque eu brincava. Usava, inclusive, muito da religião. Eu não era, nem sonhava em ser espírita, sempre fui católica, antes de ser espírita, certo? Então, assim, eles gostavam. Cadê a maluquinha? Aí eu chegava lá, quem é que me chamou de maluquinha aqui, hein? Aí eu chegava séria, azeda, eu digo, vambora, vou me vingar. Não, você ou deixa se vingar? Eu digo, claro que eu não vou me vingar. Se eu sou maluquinha, eu fui cair. Aí eu começo a conversar com o paciente,
certo? Então, assim, eu fazia isso muitas vezes quando eu já estava dando estágio, quando eu já estava na faculdade, para ensinar os meus alunos que existem vários recursos. O meu era da brincadeira. Cansei de chamar aluno meu homem de viado, porque a paciente não queria deixar ele tocar, e ele aí vinha reclamar comigo, ou reclamar não, mas falar, né, do problema a paciente, não quer não, porque eu sou homem. Eu digo, você veio me dizer isso para quê mesmo? Pro ela não quer. Eu digo, sim, você quer que eu faça o quê? Ou pro eu faço o quê? Eu que lhe pergunto, você é um profissional, a mulher não quer que você toque nela, porque você é homem. E aí você dá as costas e vem me chamar, e se eu não estivesse aqui, se você já fosse um profissional e ia chamar um colega, não era vergonhoso? O que eu estava querendo fazer? Que ele fosse ter ação. Enfermeiro sem atitude não é profissional. Ele aí foi, mas eu depois demorei um pouquinho, fui atrás, né? Claro. Chegou lá, e aí, dona fulana de tal, como tá a senhora? PPP, e aí? E aí, por trás, ele estava na minha frente, eu fazia assim, ó, dizendo que ele era viado. Depois eu contei para ele, eu disse, você tinha que ficar caladinho, viu? Monte, você nesse momento que estiver cuidando dela, você é viado. Acabou. Foi uma brincadeira, mas que tudo aconteceu. Ele fez, continuou, ela achou que tinha mão leve e que foi o melhor curativo que ele fez, o melhor. Acabou. Certo? Agora, quando diz assim, esse vínculo que está aqui nesse slide tem que se ter cuidado, tem que se chamar atenção. Porque os vínculos afetivos muitas vezes faz você causar uma dependência do paciente em você ou causar como é que chama? Como é que diz? Uma afeição àquele paciente que não deve. Por quê? Quanto mais você se tornar muito próximo dele, quanto mais você criar um carinho em excesso, você não cuida dele como deveria. É por isso que, geralmente, cuidar de filho, cuidar de parentes próximos não é recomendado, porque aí está a emoção envolvida e que pode prejudicar a ação. Então, a resposta de um paciente ao médico pode ser muito influenciada pela postura dele durante a consulta. Quantas vezes o paciente não se abre com o médico, mas vai se abrir com o técnico de enfermagem? Isso mata. Mas é porque a nossa ação com o paciente é mais próxima. Nós técnicos, eu estou falando nós porque a grande maioria aqui é técnico. Nós técnicos de enfermagem, vocês vão ser muito mais próximos do que eu como enfermeira. Assim como eu vou ter o paciente mais próximo comigo, como enfermeira, do que com o médico. Porque a nossa assistência é diária. Nós somos mais próximos. Todos os dias, a todo instante, no plantão inteiro, quem vai estar junto ao paciente na assistência é o enfermeiro. Entendeu? Não está passando? Pronto, passou. Veja só, aqui está uma gravura, ó, aqui você tem uma profissional, aí a gente não sabe dizer se é um enfermeiro, se é um técnico, se é um nutricionista, assistente social, psicólogo, ele mostrando, isso a gente tá vendo muito hoje. Repare, precisa ela falar para que você veja nessa gravura uma aproximação, uma dedicação, uma humanização assistencial? Não precisa. Provavelmente ela está mostrando o celular com a família desse paciente, com alguém da família. E isso está acontecendo muito. Quando a gente citou, não sei se foi na turma de vocês, a luvinha com água morna na outra mão do paciente para que ele sinta a questão do tocar. Isso é uma ação não verbal que não precisa ninguém olhando começar a demonstrar afeto, humanização. Aqui você está vendo o lacinho rosa. Toda vez que você vê esse lacinho rosa, o que é que você pensa? A questão do outubro rosa, né? A luta quanto ao câncer de mama, né? Aqui você está vendo aqui correio do afeto, ou seja, através da escrita, ela simbolizando que ela está passando uma mensagem, no caso aí afetiva ou qualquer outra mensagem. O pregar nos murais, né?
palavras, avisos, né, documentos, tudo isso, gente, é comunicação, tanto verbal, né, como não verbal. Ok? Então, é importante que vocês entendam que as comunicações devem existir, certo? Porque sem ela você não consegue auxiliar no mecanismo do trabalho em equipe. Sem comunicação na equipe não existe trabalho. Aqui, ó, você tem aqui é só um exemplo, não fiquem agoniados não, porque quando vocês forem fazer laboratório, vocês vão ter todo esse material em mãos, que Cristiano passa para vocês. Aqui você tem um impresso, né, porque eu estou sem enxergar, mas aqui é algo de internamento, certo? Aqui provavelmente é uma ficha, ou para internamento, ou com dados do paciente, para que você faça algum tipo de anotação. Aqui você tem o exemplo do prontuário eletrônico. Aqui você tem uma equipe cirúrgica, para exemplificar a questão não verbal. Lá pouco se fala, certo? Mas até porque é uma equipe fechada, então todo o comportamento da equipe já é conhecida de todo mundo, e aí a qualquer gesto, a qualquer momento, a qualquer etapa da própria cirurgia, você que faz parte já sabe o que é que o médico quer, já sabe o que o instrumentador quer, já sabe o que a enfermeira vai fazer, já sabe através do comportamento da equipe. Então aqui é só o exemplo, né? Aqui também poderia estar entrando a questão da folha de evolução de enfermagem, que é um tipo também da comunicação que faz parte do prontuário médico. E aí, a gente vai entrar mais precisamente naquilo que nos interessa. Prontuário. Certo? O que é prontuário? Cuidado que vocês confundem muito com relação à folha de enfermagem. O prontuário é um conjunto de documentos. Vou mostrar de novo. Se aqui fosse um prontuário e é um caderno, capa dura, aqui dentro, cada folha seria um componente do prontuário. E dentre esses componentes está a folha de evolução de enfermagem, que é a que a gente mais vai se atar aqui, é a nossa folha. Nessa folha de evolução de enfermagem, tanto escreve o enfermeiro, como vocês técnicos de enfermagem, certo? Então, consiste em um conjunto de documentos padronizados e ordenados, proveniente de várias fontes, destinado, quando ele diz várias fontes, é porque são de várias áreas, é da nutrição, é da assistente social, é do psicólogo, é do médico, é da enfermagem, destinado ao registro dos cuidados profissionais prestados ao paciente. Além dessas folhas, desses profissionais, todo o documento do paciente, os exames que ele leva para o hospital ou o que faz no hospital, tudo isso também vai compor o prontuário. Então, todas as vezes... Peraí, viu, gente, que meus filhos de 4 patas estão se atracando aqui. É quem gente. Bianca, vai para o fazer. Vai para o fazer. Esse cara, para ajudar, eu fiquei. Coisa séria. Desculpe, viu, gente, mas é porque quando se atraca, é dose. Vamos lá, vamos continuar. Desculpe. Aqui o prontuário eletrônico, certo? Se eu disser a vocês que eu já tive contato com estou mentindo. Mas o prontuário eletrônico não é difícil de você detectar, que vai ser uma forma de você ter o contato com o computador. Provavelmente você tem uma senha, porque todo prontuário tem que ser identificado com sua assinatura, certo? E aí deve-se ter uma senha em que você coloca e aí no final da sua escrita você vai dizer que foi você que fez, certo? Então aí ele só está exemplificando esse prontuário eletrônico. Olha aqui os exemplos de como eram e muitos ainda continuam sendo. Ó, aqui é tipo uma planchetazinha, né? Aqui com a capa, ó, ela aberta.
e que você aqui coloca todos os impressos do paciente, né, e dos profissionais, né, aqui sem capa, e tinha muito, né, ainda tem hoje, como classificador, né, usava-se muito classificador, né, e aí você tem aqui, aqui tem prontuário médico, mas aqui tem todos, o prontuário, na verdade, é do paciente, né, mas geralmente o pessoal usa esse termo, prontuário médico, é a mesma coisa, certo? Em que você vai ter aí tanto os documentos inerentes ao médico, como inerente também à enfermagem. Muitas vezes vira uma bagunça, tem que parar para arrumar, ou seja, vocês vão ter, a depender do hospital, né, cada um com seu modelo de prontuário, certo? Olha aqui, esse daí é o mais comum, tendo ele hoje, né? Ele é de uma capa de alumínio, né? Pesado, em que ele, aqui assim, ó, isso aqui é uma mola, né? Quando se você abrir isso aqui, ele vai abrir, você coloca ali o documento e fecha. Isso aqui é como se fosse uma mola. Ele aperta toda a documentação que está lá, certo? Eu acho que alguém já deve ter visto. Ele tem essa estruturação porque ele fica numa bancadazinha em que ele fica todo pendurado, fica todo mundo em pezinho. Aqui assim, geralmente se coloca... cadê? Aqui um papelzinho, um adesivo com os dados, o nome do paciente, número do registro, para identificar, né? Para você, na hora que procurar, você já achar com o nome do paciente aí na frente, né? Ou coloca aqui em cima ou coloca aqui embaixo. Vai depender da rotina do hospital, viu, gente? Aqui eu só estou mostrando que isso aí é uma estrutura que vai armazenar os documentos do paciente. Aí vai ser montado o prontuário. Então, o que é o prontuário? Vocês vão ler aí, certo? E vão saber, porque tudo que está escrito, eu já acabei falando para vocês, certo? Tudo que está relacionado ao atendimento do paciente de qualquer profissional vai estar agregado ao prontuário, certo? Não importa o modelo, se é um classificador, se é de papel, se é uma plancheta, se é eletrônico, os dados vão estar todos ali. Pequem pelo excesso. Tudo que você puder anotar sobre o paciente ali, naquilo que você fez, anote. Penteou o cabelo do paciente, você vai anotar. E aí vai entrar com... Aí é que eu digo que vocês precisam usar termos adequados para onde você está. Eu não vou colocar, penteei o cabelo do paciente, não é assim. Quando você colocar aqui dados, cuidados higiênicos ao paciente, 2 pontos. Aí você descreve banho, né? Hidratação, massagem. Ou seja, você vai descrever. E aí vai ganhar muito quem tem a escrita, né? Quem tem a questão da redação boa, ok? E aí vai descrever. Vocês vão perceber que, vamos supor, em saúde da mulher e da criança e em psiquiatria, são duas áreas, e emergência, são 2 áreas que muda um pouco a forma de você escrever. Você tem que ser, usa inclusive em psiquiatria e em obstetrícia, tem termos diferenciados para você escrever. Mas isso, gente, assim... aproveitem bem Cristiano, que tem uma bagagem fantástica. Você aproveitem bem Cristiano e exercitem bastante. Porque com o exercício, claro que você ainda vai estar muito limitado para quando chegar lá no estágio. Mas lá no estágio, procurem fazer o máximo de... Se a supervisora dizer, olha, está errado, não apague só o erro que ela disse que está errado, refaça. Quanto mais você faz, mais você aprende. Certo? Então, aqui só está lhe dizendo que tudo o histórico de tudo, desde a doença. Quer ver uma coisa? Vocês vão fazer estudo de caso em clínica médica. Pelo menos é uma das disciplinas que se faz. Para você fazer o estudo de caso do paciente que você escolheu, você tem que saber da vida dele desde a hora que ele entrou, para você montar um estudo de caso adequado. O que é que você vai pegar para isso? O prontuário do paciente. Quando você chegar no hospital, para começar a prestar os cuidados ao paciente, o que é que você vai pegar em primeiro lugar? O prontuário do paciente. Então, são coisas que você tem que ver que vai estar no prontuário aquele meio de facilitar o seu trabalho dentro do hospital.
Atenção! É direito do paciente ter suas informações adequadamente registradas, como também acesso seu ou de seu responsável legal, às mesmas sempre que necessário. A mãe que tem seu filho internado, ela tem o direito de ter acesso ao prontuário. Tanto é que em algumas instituições o prontuário fica no leito do paciente pendurado, ou até assim debaixo do lençol, certo? E aí você está lá como acompanhante, pode pegar e ler tranquilamente. O próprio paciente pode ler. Ah, mas ele não vai entender, não é de sua conta. E ele pode até, ou aquilo que ele não entendeu, ele pegar e lhe perguntar. Mas você precisa claro que você não vai dizer, olha, aqui seu prontuário, qualquer coisa o senhor pode pegar, é claro. Porque a gente também não está no coração de ninguém, muitas vezes ele vai pegar o prontuário e inadvertidamente pode ter uma atitude que não deve ser, certo? Prontuário e a lei. Eu sempre digo isso, que o prontuário, ele tanto vai servir para lhe condenar, como vai servir para lhe absolver. O prontuário, no caso de justiça, o Corém precisa, ele vai atrás do prontuário. O juiz precisa, ele vai atrás do prontuário. Ele vai requisitar o prontuário. O hospital precisa se defender daquele ou esse parente, ele vai procurar o prontuário. Por isso que quanto mais você anota na folha de enfermagem as técnicas, né, que você fez, a assistência que você deu, né, com relação ao paciente, não eram essas duas palavras que eu queria, não. Eu estava aqui buscando ela, mas não encontrei a palavra que eu queria colocar. É melhor para você, certo? Tudo que você puder anotar é melhor para você. Legalmente, o prontuário é propriedade dos estabelecimentos de saúde e, após a alta do paciente, fica sob os cuidados da instituição, arquivado em setor específico, SAMI, Serviço de Arquivo Médico. Então, o prontuário é de responsabilidade do hospital, é de propriedade do hospital. E é armazenado, tipo o arquivo, não é isso? Em que fica todo lá, não pode ser rasgado, não pode ser incinerado. Claro que deve ter um tempo específico, né? O pessoal lá que morreu, de repente, só se alguém for brigar por alguma coisa, né? Repare que às vezes quando acontece alguma coisa de troca de criança, de não sei quantos anos atrás, eles vão para o arquivo médico, está lá armazenado direitinho, certo? E eles devem ter algum tipo de artifício para que fique por mais tempo. Quanto mais tempo ficar, melhor para o próprio hospital. Não sei se vai incinerar e quanto tempo demora para que essa incineração possa acontecer. É como a gente, todo mundo fala, olha, documento tem que ser guardado até 5 anos. Todo mundo não fala isso? Deve garantir, estou lendo, gente, porque isso aqui é lei, e aí lei eu não posso dar minha opinião. Eu tenho que ler para que vocês saibam o que tem que acontecer. Para que se surgir alguma dúvida, dúvida, eu aí posso explicar a vocês. Deve garantir a privacidade e sigilo dos dados pessoais. Tudo que está ali, fica ali. Nada de tirar foto para levar para casa, para isso ou para aquilo. E no caso dos trabalhos que se faz, ou na faculdade, ou aqui na escola, você escolhe um paciente para fazer um trabalho, um estudo de caso, foto só se o paciente autorizar. E o nome, até o nome, por exemplo, Norma do Sacramento Silva, é N.S.S. Você não coloca, não expõe o nome por extenso, não. Você coloca as iniciais. Tudo isso faz parte da privacidade desse paciente, ok? Seu conteúdo poderá servir de prova de condenação ou absolvição do profissional. Já falei sobre isso. Servem de proteção tanto para o paciente como para os profissionais de saúde, a instituição e mesmo a sociedade. É o que diz, na hora de uma necessidade, de uma comprovação, de saber naquele dia, naquele horário o que foi feito, está lá o prontuário com tudo certinho para que diga isso. Ah, mas e se tiver anotado alguma coisa falsa? Bem, aí se abre uma CPI, né, para poder investigar. Mas o que eu estou dizendo é, independente aquele profissional que anota um conteúdo falso é prejudicial para ele mesmo, certo? Às vezes, assim, vamos supor, houve uma instalação de um soro e aí houve um problema,
sério e que o paciente perdeu o braço. Não é assim não, viu, gente? Mas eu estou indo a extremo, no braço direito. O que foi? Foi a instalação do soro, instalou uma medicação errada. Quando for olhar o prontuário, a instalação do soro, ele ia amputar, foi no braço direito, ele amputou o direito. A instalação foi no esquerdo. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Quanto mais você esmiuça, coloca a localização, coloca se foi direito, se foi esquerdo, se é antebraço, se é braço, e aí a anatomia regional, a região que tem que ser dita, que se você tem uma boa anatomia, é melhor para quem está escrevendo, transcrevendo, redigindo na folha do prontuário. Uma das tarefas do profissional de enfermagem é o registro no prontuário do paciente de todas as observações e assistência prestada ao mesmo, ato conhecido como anotação de enfermagem, evolução de enfermagem. Certo? Essa evolução é importante. Quando eu estava dentro do hospital, que eu olhava assim, eu abria, tinha assim, sem intercorrências até o momento, dava vontade de pegar a folha, embolar, enfiar na boca de quem escreveu. O que é que você chama de sem intercorrência? Para você, pode não ser para mim. O paciente estar tossindo, para mim é intercorrência, para você não. Então, assim, é tarefa da enfermagem esse registro. É tarefa da enfermagem esse registro no prontuário, na folha de evolução de enfermagem. Ou também chamada folha de anotação de enfermagem. Não importa. É tarefa do enfermeiro. Essa folha de enfermagem tanto escreve o enfermeiro como o técnico de enfermagem. É da equipe de enfermagem. Uma coisa é equipe de saúde, outra coisa é equipe médica, equipe de enfermagem, certo? A equipe de saúde tem um profissional médico, tem um profissional de enfermagem, tem um profissional de nutrição, assistente social, psicólogo, técnico de enfermagem, tem cada um, mas equipe de enfermagem é só enfermagem. Equipe médica é só médico, mas a equipe de saúde é um pouquinho de cada profissional. E nós, da equipe de enfermagem, temos a nossa folha específica. Qual é a importância da anotação de enfermagem? Formalizar os registros. Formalizar. Repare, você compra um terreno. E quando for de boca, não. Tem que ter, né, a formalização, a documentação, o registro em cartório. Tudo isso é para formalizar, e dentro do hospital, a formalização dos cuidados prestados por você. Quando ele diz aqui, sem interrupções dos procedimentos, é que quando você abre uma evolução, tem assim, vamos supor que o seu plantão começou às 7 horas. Então, você chega lá, né, na folha, ela já vem do seu colega. Seu colega saiu às 7. Né? Ele vai colocar a anotação dele da saída. Você vai abrir às 7h02, 7h05, certo? E vai dar a sua entrada. Paciente encontrado no leito, assim, e lá vai. Prestados cuidados, assim, e lá vai. Então, assim, ele terminou às 7, você começou às 7h05. Quando você sair do seu plantão, vamos supor que você vai sair às 18 horas. Às 18h05 vai começar um novo plantão do novo colega e ele vai continuar. Não tem uma sua folha particular. A folha é da equipe toda. Você só vai mudar de folha quando ela acabar. E às vezes a gente vira do outro lado para não gastar papel e continua. Às vezes do outro lado não tem nem as linhas, mas aí você faz meio torto, descer na ladeira, mas faz. Certo? Então, sem interrupções dos procedimentos realizados do paciente. É isso, dando continuidade ao atendimento. Podendo informar com detalhes todas as ocorrências clínicas. Você está ali, você entrou às 7, fez sua anotação, mas quando deu 9 horas, teve uma intercorrência, você vai lá e anota. Foi um atendimento médico, teve uma convulsão, 9h05, paciente atendido por doutor fulano de tal, devido a uma convulsão, precedida disso e daquilo, feito o atendimento, você vai anotar. Você vai ter uma norma, né?
para fazer as anotações. Porém, a redação é sua. Cada um vai ter uma forma de redigir. Tem gente que tem o domínio da escrita, né? Porque tem o domínio da leitura. Então ele é mais versátil, ele sabe melhor desenvolver uma leitura. Tem gente que escreve um cartão de Natal lindíssimo. Tem gente que fala lindamente. Porque o domínio da fala. Você às vezes assiste uma entrevista, Dr. Elcimar Coutinho, quando era vivo, era fantástico. Às vezes não tinha, o assunto era péssimo, mas ele tinha o dom da palavra e pegava, ele conseguia fazer com que você fique atento ao que ele estava falando. Quer ver uma coisa? Quando tinha o programa de Jô Soares, né? Ele fazia um programa de entrevista, às vezes a entrevista era uma porcaria, mas ele tinha uma forma de conduzir que prendia a nossa atenção. Leandro Carnal, quem nunca viu uma entrevista de Leandro Carnal, uma palestra dele, assista no YouTube, é fantástico ele. Cornella, ontem estava Cornella e Pondé, que são 3 filósofos fantásticos. Quem quiser assistir, prende a atenção da gente. Quando a gente fala Divaldo Franco, independente da sua religião, ele é um orador autêntico. Repare que ele fala com você sem nada escrito e fala sobre todo e qualquer assunto. Ele tem o dom da palavra. Então existem pessoas assim, certo? Vamos lá. Podendo informar com detalhes todas as ocorrências clínicas. Isso porque a equipe de enfermagem é a única que permanece ao lado do paciente por um tempo maior. Essa é a justificativa. Nós somos profissionais da assistência. Nós somos profissionais da assistência. E é por isso que nós somos muito cobrados quando se quer um relato do quadro clínico daquele paciente. Vá procurar logo a enfermeira que ela sabe. E olhe, que ninguém nos ouça, mais precisamente o técnico de enfermagem. Se a enfermagem é a profissão que está mais ao lado do paciente, é dentro da equipe de enfermagem, o técnico de enfermagem que está lá junto com o técnico o tempo todo, né? Na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza, viu? Para maior clareza, recomenda-se que o registro das informações seja organizado, de modo a reproduzir a ordem cronológica. As horas tem que ter. Daqui a pouco vocês vão ver as normatizações que vocês vão entender. A ordem cronológica, que hora foi que você anotou, tem que começar com a hora. A evolução de enfermagem tem que sempre começar primeiro, data e hora. No final, assinatura e o seu corém. Certo? A ordem cronológica dos fatos. E isto permitirá que na passagem de plantão a equipe possa acompanhar a evolução do paciente. Quantos médicos maravilhosos, quando chega, ele prefere olhar as evoluções de enfermagem. Aí já pensou um médico pegando o prontuário de seu José, abre, vai ler, você com 2 S, nós crobe, o paciente está com cefalia, ou então um textozinho que não leva você a lugar nenhum, que você entende o que escreveu, mas ninguém entende, porque não tem lógica. E nós temos um péssimo hábito de escrever e não ler o que escrevemos, para descobrir, inclusive, os erros que possam acontecer, porque é natural. Usar termos... Vamos deixar para dentro. Eu vou começar a dar o que está lá na frente. Vamos lá. Regras para a elaboração da evolução de enfermagem. Olha, gente, como vocês estão iniciando, certo? Não tem o hábito, não tem a prática. O que é que eu aconselho a vocês? Cada regra dessa, pincele o miolo. Pincele aquilo que mais chama a atenção. E faça um cartazinho, ou bota numa folha de papel ofício com letras grandes e bote assim na frente de sua cama, para que quando você for deitar, você leia. É uma brincadeira, mas que dá certo, certo? Para que vocês vejam as regras, são várias, essa é só a primeira.
Observação do estado geral do paciente, indicando as manifestações emocionais. Aí ele cita o exemplo como angústias, calma, interesse, depressão, euforia, apatia, agressividade, as condições físicas, indicando todas as alterações que você está vendo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando você vai começar a fazer a evolução de enfermagem, o que vem primeiro é aquilo que você vê no geral. Faça de conta que você é uma fofoqueira. Toda fofoqueira que se preze, que chega em uma casa de alguém, ela chega toda discreta, mas o olho já passou, já fotografou tudo. Ela consegue ver uma formiga andando numa lajota marrom e lustrosa. Então, quando você chega, Bom dia, seu José. Eu me chamo Norma, certo? Como é que o senhor passou o dia hoje? Isso você está puxando uma conversa, porque junto àquele quadro que você consegue visualizar, vai ter aquele que você não consegue, e é o paciente que vai lhe colocar informada sobre isso. Certo? Então, quando você chega, como está, seu José? E aí você está olhando, quer ver um momento fantástico, é por isso que as evoluções de enfermagem, quem faz isso de manhã, quem tem estágio de manhã, quem trabalha de manhã, ganha mais com isso, né? Os estágios de manhã são muito melhores do que o estágio da tarde, isso é fato. Então, quando você vai dar banho no seu paciente, é o momento de você fazer uma investigação física nele. E, junto com a investigação física, conversar, e aí você vai ter as respostas que ele vai lhe dar. Com o tempo, você vai pegando a prática e vai retirando dele tudo que você quer saber. Hidratação, integridade da pele, ou seja, cutânea mucosa, oxigenação, você apertando, a pontinha do dedo, vendo se está vermelhinho, está oxigenado, se tiver azul, está cianótico. A postura, se dormiu, se não dormiu. Sono e repouso são as mesmas coisas? Claro que não. Sono é uma coisa, você pode deitar e não dormir, mas está repousando, está descansando, né? Eliminações, se fez xixi, se fez cocô. E na hora de falar com ele, é a linguagem dele, não é a sua, não. Padrão da fala, como é que ele está respondendo a você, se ele está se movimentando, se você encontrou ele no leito, se ele encontrou ele deambulando, certo? Se encontrou ele na cadeira de roda, repare quanto detalhe. As condições, se ele está com sonda, se ele está com dreno, se ele tem curativo para fazer, se você fez, como era o curativo, como estava o curativo, como ficou o curativo. Se ele está imobilizado, contido, se ele está em uso de algum catéter, de algum equipamento, algum tipo de equipamento, repare que você vai ver tudo que está no paciente, desde o fator material, os dados objetivos que a gente chama, aquilo que você está vendo, que você está conseguindo detectar por você, mas também os subjetivos, que são aqueles dados que é o paciente que vai ou demonstrar ou falar para você. Como é que você vai saber se ele está se alimentando ou não se você não perguntar e ele lhe responder? Você não vai saber. Paciente encontrado no leito choroso. Paciente encontrado deambulando. Solicitado para retorno ao leito para fazer uma avaliação física. Certo? Vamos lá. Segundo, a ação de medicamentos e tratamentos específicos. Não se dá medicamento em hospital, dá as costas e sai. Você tem que acompanhar a reação daquele paciente. É por isso que em algumas instituições, quem dá medicação é só aquela pessoa para medicação. Né? No estágio vai depender muito de como é a didática do supervisor. Ou você vai ficar responsável pelo seu paciente com tudo, tanto é que eu acho engraçado que a enfermeira pergunta logo ao supervisor, ele vai cuidar do paciente. Esses pacientes que vocês vão cuidar, pronto, aí todo mundo já vai sentando, já vai estirando as pernas, porque aquele paciente que está ali, vocês vão fazer o cuidado desde o banho, até a medicação, até a arrumação do leito, até evoluir, faz tudo. Porque tem muita escola, boa inclusive, que os alunos fazem tudo, mas não evoluem. Dá trabalho.
Aí tem muito hospital que se não vai evoluir não tanto. Então eu prefiro fazer todos os cuidados e você só observa, certo? Porque o pior, na verdade, é a evolução, porque você vai ter que parar, sentar e por isso que a cadernetinha é importante dentro do material de vocês. Porque você não vai ter que estar toda hora sentando e anotando, não. Alguns dados, terminou de fazer, pronto. Você vai anotar alguns dados que você acha importante e que você vai acrescentar quando você estiver redigindo sua evolução. Então, ação de medicamentos e tratamentos específicos para verificação de resposta orgânica, foi o que eu acabei de falar, manifesta após a aplicação de determinados ou do medicamento ou tratamento. Exemplo, alergia após a administração, diminuição da temperatura corporal após o banho morno, melhora da dispneia, que é Aliás, não, você já tem a lista de terminologia, não vou dizer o significado. Aliás, não, eu sou boazinha, eu vou dizer. Melhora da dispneia, que é a dificuldade respiratória, após a instalação de catéter de oxigênio. Como é que você instala um catéter? O paciente inicialmente está com dispneia e você não continua observando para ver se ele está melhorando ou não. Como é que você sabe que a medicação está fazendo efeito se você não observar? Entendeu? A assistência de enfermagem prestada e as intercorrências observadas. Toda e qualquer intercorrência que acontece, aos montes, né? Nesse item ele tá citando, exemplo, cuidados higiênicos, administração da dieta, mudança de decúbito, restrição ao leito, ou seja, amarrou o pobre do paciente, aspiração de sonda, aspiração presta. Às vezes até quem faz não é você, quem faz é o colega, mas aí o paciente, você está dando os cuidados dele, você feito aspiração através de sonda tal, pelo colega fulano de tal, com aspiração de secreção, vamos supor, secreção esverdeada em quantidade moderada. Repare quanta coisa. Você não só cita o que aconteceu, ou melhor, você não só cita a técnica, mas a resposta que a técnica lhe deu. O que foi que foi captado? É um dreno, está drenando alguma coisa. Você tem que falar, então, do aspecto do dreno, do quantitativo. Claro que muitas vezes você não tem uma bolsa vesical que está lá medindo quanto de urina chegou, mas você dá uma média mais ou menos. E aí a prática, né, a rotina vai lhe dar essa experiência, vai lhe conferir essa experiência. E não é para vocês terem medo, não. Vocês vão aos pouquinhos, vocês vão ver que vocês tiram de letra. Realização das prescrições médicas e de enfermagem. Claro que quando ele fala realizar as prescrições médicas, é porque você vai ler a prescrição, a enfermagem vai aprazar e o técnico é que vai administrar. Então, por isso que a realização das prescrições médicas é ali que está dizendo o que é que você vai fazer. É a enfermeira que vai dizer o que é que ela quer que você faça. Nada dentro do hospital é à toa. Tudo que você for fazer, todo procedimento que você for fazer como técnico de enfermagem já está prescrito anteriormente, certo? E que muitas vezes é uma prescrição que foi feita no começo do mês de maio e que até agora está sendo seguida, certo? Então, na evolução do paciente, da terapêutica medicamentosa e não medicamentosa, é tudo isso que eu acabei de falar. Caso o tratamento não seja realizado, é necessário colocar que não foi. Então, é necessário explicitar o motivo. Por exemplo, se o paciente recusa a inalação prescrita, deve-se registrar esse fato e o motivo da negação. Antes disso, você precisa conversar. O paciente não quer, você tem que primeiro usar seu poder de persuasão para poder ver se ele faz. Mas se ele bater pé firme, que é um direito, ele vai ter, inclusive, em determinados momentos, assinar, se responsabilizando, se ele está com as faculdades mentais perfeitas, de que ele está recusando. Você está ali para dar, tem tudo ali para fazer, mas você não quer, né? Essa semana, né, que eu passei mal, certo? Uma amiga minha estava falando, você não vai tomar a ivermectina, não? Eu disse, não. Só que eu lembrei que ela é bolsonarista, certo? E a sugestão eu respeitei. Eu digo, eu vou ler sobre ela, mas eu vou me segurar um pouquinho, né? E é assim, existem... Por exemplo, se eu estivesse no hospital e quisessem administrar, eu não quero, é um direito meu. Eu assinaria que hoje não precisa, porque ela não é para ser usada mesmo, mas vamos supor que a Anvisa habilite e eu não queira, continue não querendo, eu assino, não quero e acabou, vai ter que respeitar, certo?
Procedimentos rotineiros também devem ser registrados, como a inalação de solução venosa, instalação da solução venosa, curativo realizado, coleta de material para exame, encaminhamento e realização de exames externos, às vezes faz fora do hospital, tem que ser registrado também, bem como outras ocorrências atípicas na rotina do paciente. Aí, gente, é só para vocês terem uma ideia da importância da nossa folha. Não é só simplesmente sem intercorrências até o momento. Ai, que miséria! Mas, às vezes, precisa. Vamos supor, a evolução que você... E as melhores evoluções são as do estudante de enfermagem. Porque depois, muitas vezes, vocês vão perceber que ela vai diminuir. Fato. E, às vezes, é necessário. Por quê, Porque quando você é estudante, você, às vezes, só tem um paciente para cuidar. Como profissional, você tem uma enfermaria de mais de 10 pacientes. E aí, como é que para você sentar fazer um texto de 30, 40, 50 linhas, muitas vezes, porque é um livro. Então, você não vai ter esse tempo todo. Então, você vai ter que usar da experiência e captar aquilo que é de mais importante. Então, você pode sim fazer uma evolução de enfermagem de forma resumida, satisfazendo todas as necessidades, tanto do paciente, quanto dos profissionais que vão ler posteriormente. 5. As ações terapêuticas aplicadas pelos demais profissionais da equipe multiprofissional, quando identificada a necessidade de paciente ser atendido por outro componente da equipe de saúde. Se houver necessidade, chama-se, e vocês anotam que o pessoal da enfermagem comunicou, chamou, né? Você intercedeu para que um outro profissional viesse. Nessa circunstância, o profissional é notificado e, após efetivar sua visita, a enfermagem faz o registro correspondente. Paciente foi atendido pela nutricionista fulana de tal, devido à queixa mencionada, porque você já disse, paciente solicitando atendimento da nutricionista devido à anorexia. Sei lá, estou inventando. Terminou, ela foi atendida. Nutricionista, ela tem a folha dela e ela vai anotar na folha dela, mas a gente anota na nossa. Paciente atendido pela nutricionista doutora fulana de tal, certo? Devido solicitação. Pronto, acabou. Bem, e agora nós vamos entrar nas regras para essa escrita, para esse registro. Existem regras, certo? E aí eu vou fazer questão de ler uma por uma para explicar a vocês. Algumas eu vou fazer um resumão, viu? Porque eu tive até, como eu botei aqui de vermelho, né? Às vezes eu tenho a preocupação de sinalizar e aí eu já sei o que está lidando com isso aqui. Primeira coisa do registro. Primeira coisa. As informações devem ser objetivas e precisas, que é a mesma coisa, de modo a não darem margem a interpretações errôneas. Paciente necessitando de visita de um neurologista. Ponto. Paciente informa cefaleia. Administrado medicação via oral. Ponto, acabou. Entendeu? E outra, fazer uso das terminologias científicas. Você não vai falar em dor de cabeça, é cefaleia. Está com falta de ar, não, é dispneia. Fazer cocô, xixi. Paciente fez cocô e xixi. Não, as eliminações estão presentes. Quando você fala que as eliminações estão presentes, significa que o xixi e o cocô você viu. Entendeu? Não se esqueça que vocês são cientistas. E que, como tal, precisa falar não só corretamente, mas de forma científica. Em que esse vocabulário científico, as terminologias científicas, seja do conhecimento de toda a equipe. Os dados devem ser sempre registrados de caneta. Esqueça lápis. Você pode fazer isso até como um rascunho em uma caderneta, num papel à parte, mas na passagem do prontuário é de caneta. É por isso que quando está em estágio, é bom você primeiro fazer na cadernetinha, porque aí o seu supervisor vai riscar tudo que tem que riscar, você vai passar limpo e passado a limpo, vocês vão anotar de forma correta. Então,
sempre registrado de caneta, letra legível. Quem tem seus garranchos, faça como eu faço, eu uso a minha letra de forma, porque a minha letra é horrível. Não pode ter rasura de jeito nenhum. Mas não é, a gente não pode errar? Pode. Não deve? Pode. Mas se você errar, não pode. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui para vocês verem como é. Ó, não sei se está dando para ver. Ah, tá com sombra. Tá com sombra. Deixa eu botar em algo branquinho. Oh, Jesus. Espera aí, viu, gente? Que aqui é o improviso. É o improviso. Vamos aqui. Deixa eu ver se agora dá para ver. Pronto. Olha aqui. Eu escrevi você com C cedilha. Aconteceu um imprevisto. Errei, não errei? Nada de vocês pegarem a borracha, cuspir e apagar. Faça isso não, miséria. Faça não. Não faça não, que eu excomungo logo agora, porque se você fizer, você vai pegar uma doença tão desgraçada no hospital, que nunca mais você vai fazer uma miséria dessa. Nem coloque esparadrapo e puxe para tirar junto com o papel o erro. Faça isso não. Certo? Usar corretivo não se usa. Apesar de vocês vão verem enfermeira, qualquer um lá usando corretivo, mas não documento, não pode usar corretivo. E eu faço o que com o erro? Olha aqui, vou fazer para vocês verem. Vocês colocam o erro que vocês tiveram entre parênteses e bota um tracinho no meio. Ó, vai ficar assim. Ó, você tem entre parênteses e um risquinho no meio. E continua depois do parênteses. Quem abrir seu prontuário, que vê sua folha de evolução e vê que você fez isso, significa que você errou, que você reconheceu o erro e que você consertou logo de imediato e colocou a palavra certa depois. Entendeu? Então, não se rasura folha de evolução de enfermagem. Folha nenhuma do prontuário, mas a gente está se atando só com a nossa, certo? Utilize a cor da caneta correspondente ao turno. Geralmente você usa azul ou preta no turno diurno e verde e vermelha para a noite. Quando você abre o prontuário e vê uma parte escrita toda de vermelho, você já sabe, sem precisar ter escrito nada, que ali foi no turno noturno. Então, azul ou preta para o turno diurno e vermelha ou verde para o turno noturno. Isso vai muito da rotina do hospital, mas na grande maioria é assim, já é padrão. Não é aconselhável deixar espaços entre um registro e outro. Você está escrevendo, vamos supor, você escreveu eu sou linda. Eu sou linda. Não ficou uma parte aqui vazia? Não deixe não. Você vai para eu, Norma, faço isso, ó. Risco para não deixar espaço vazio. Isso em qualquer lugar. Dizendo isso, eu já estou lhe antecipando que em folha de evolução não se tem ponto parágrafo. Você usa o recurso sempre ou do ponto de segmento ou vírgula, 2 pontos, ponto e vírgula. Não usa ponto parágrafo, porque o ponto parágrafo lhe dá margem de você deixar um espaço, não é isso? Então, não se faz ponto parágrafo em folha de evolução de enfermagem, certo? Então, não é deixar. O que evita é que alguém possa intencionalmente
adicionar outras informações. Eu não disse que aqui o nosso prontuário serve para acusar ou não. De repente, alguém com má intencionada de você, naquele espaço que você deixou em branco, ele vai colocar alguma coisa que lhe incrimine. Eita, pode acontecer, você está lidando com um ser humano, com um colega de trabalho, e em uma área que a gente sabe, né? Como é a área de enfermagem. Não são todas, mas na grande maioria, como em toda empresa, né? Como em todo grupo que tem profissionais. Você tem aqueles que têm um bom coração, mas tem aqueles que são o diabo, que devia arder no fogo do inferno, né? Portanto, recomenda-se evitar pular linhas entre um registro e outro, deixar parágrafo ao iniciar a frase, manter espaço em branco entre o ponto final e a assinatura, já que a última coisa que você faz naquilo que você está escrevendo é a sua assinatura. Se você, durante o seu plantão, for para a folha de enfermagem 20 vezes, as 20 vezes, no final da escrita, vai ter que ter a sua assinatura, certo? Verificar o tipo de impresso utilizado na instituição e a rotina que orienta o seu preenchimento. Identificar sempre a folha preenchendo ou completando o cabeçalho se necessário. Gente, é muito comum você pegar a folha médica e começar a escrever sem perceber que a folha é médica, porque os impressos são todos muito parecidos, certo? Né? A folha de enfermagem, geralmente ela tem o cabeçalhozinho, folha de evolução de enfermagem, a sigla geralmente CESAB, né? E é cheio de linha, mas a folha médica também tem. E às vezes tem assim, folha de prescrição médica, a gente não consegue enxergar. E quando a gente vai perceber, já redigiu o que a gente queria na folha errada. E aí você vai ter que trocar ou dar um jeitinho de colocar uma observação em cima, pode até apagar. Outra coisa que também não pode fazer, é riscar, né, fazer desenho, mas nesse caso você pode ocluir o nome prescrição médica e colocar uma observação em cima, que houve um erro e ali está sendo utilizado. Isso se não der tempo. Às vezes você passou o plantão todo, entrou de manhã, sai de noite para passar tudo a limpo, não. Isso eu falo com você. Começou às 7 horas e às 8 horas você percebeu que a folha está errada, dá para você substituir pela sua folha de enfermagem, certo? Indicar o horário de cada anotação realizada. Já falamos sobre isso. Ler e anotar anterior antes de realizar o novo registro. Ou seja, ler a anotação, desculpa, eu li errado. Ler a anotação anterior. Ou seja, antes de você começar a sua, lê anteriormente. Anteriormente, às vezes tem um quadro de um paciente que você está pegando ele melhor ou pegando ele pior. E aí, quando você for redigir, você faz uma alusão àquilo que você observou anteriormente, certo? Nunca você começa a escrever nada sem ler anteriormente, até a prescrição médica, inclusive. É bom você ler, né? Quando do registro, evitar palavras desnecessárias como paciente, por exemplo. Pois a folha de anotação é individual, já é do paciente, é de seu José. Foi encontrado seu José no leito. Para que isso? Se você disser paciente encontrado no leito, acabou, aquela folha já é de seu José, já tem lá em cima no cabeçalho nome, número de registro, número do leito, tudo bonitinho, certo? E, portanto, indicativa do referente, ou seja, que aquele é uma folha de seu José. O registro deve ser realizado em seguida à prestação do cuidado. O ideal, viu, gente? Nem sempre você consegue. Enquanto você é estudante, certo? Você às vezes consegue que você só tem um paciente. Mas às vezes você tem vários. O que é que você faz? Você anota o nome do paciente e os dados ali na sua cadernetinha. Essa cadernetinha, pelo menos eu penso assim, vai acompanhar até quando você já estiver formado. Bota ela no bolso, que você sempre precisa dela, né? E aí você, quando a coisa ficar mais calma, quando você terminar de todo mundo, aí você para você anotar tudo. Só não pode demorar muito, porque às vezes acontece alguma intercorrência, e aí quando você for anotar, já aconteceu outras coisas nesse intervalo, certo? Então, o registro deve ser realizado em seguida à prestação do cuidado. A observação de intercorrências, recebimento de informação ou tomada de conduta, identificando a hora exata do evento. O paciente tem uma parada, você anota assim que terminar o procedimento, tal hora, paciente teve uma parada cardiorrespiratória. Acabou.
Atendimento realizado pela equipe de reabilitação ou de emergência ou do doutor fulano de tal, viu? Atentar para a realização da sequência céfalo-caudal, é o exame físico que a gente fala, certo? O exame físico é um procedimento que está dentro da evolução de enfermagem. E essa evolução de enfermagem, ela segue uma sequência lógica. O que é o exame céfalo-caudal, né? Da cabeça aos pés, até para você não se perder. Você não pode falar da cabeça, logo em sequência você fala do abdômen, passa para a genitália, vai para os pés e volta de novo para o pescoço, para o tórax, não é assim. É uma sequência. Então, atentar para a utilização da sequência céfalo-caudal, quando houver descrições dos aspectos físicos do paciente. Por exemplo, o paciente apresenta mancha avermelhada na face, certo? Membros superiores, ou como escreve, você não precisa escrever membros superiores, não, aqui é a siglazinha. E membros inferiores. Então, ele está dizendo, paciente apresenta mancha avermelhada na face, nos membros superiores e nos membros inferiores. Mas se fosse em um membro só, seria no MSD, seria membro superior direito, ou MSE, membro superior esquerdo. 2 minutinhos, gente. Pai, me dê um copo com um pouco de água, minha garganta tá pigarreando. E eu já levantei aqui, senão os meninos vão começar a me xingar. Membro inferior direito, MID. Membro inferior esquerdo, membro IE. É uma sigla que em todo local, toda a equipe de saúde já conhece. Então, para que se use uma sigla, é necessário que seja de conhecimento da equipe. Aqui, céfalo-caudal, começa da cabeça, céfalo vem de cabeça, caudal vem de cauda, no caso, nossos pés. Então, céfalo-caudal vai da cabeça aos pés. Isso é até bom, sabe por quê, gente? Não deixa a gente se perder. E será que eu falei? Ai, meu Deus, eu falei do pescoço ou não falei? Eu olhei o pescoço ou não olhei? Licença, viu, gente? Isso é para vocês entenderem que a aula pode não ser uma live, mas é gravada, certo? Eu tenho uma aula dessa prontinha, mas foi uma live que eu fiz. Então, eu estou gravando a aula para vocês, tá bom? Então, céfalo-caudal, da cabeça aos pés. Quando você for começar a fazer seu exame físico, você vai começar olhando a cabeça toda do paciente, né? Você depois vai para o pescoço, depois vai para o tórax, membros superiores, depois você vai para o abdômen, depois você vai para a genitália, depois você vai para os membros inferiores. Repare que é uma questão de lógica. Não tem que decorar nada, certo? Céfalo-caudal, uma outra gravura. E só está lhe dizendo, você está céfalo-caudal, mas sempre quando você for fazer, por exemplo, você vai fazer um paciente que não pode ser movimentado no leito, certo? Então, você tem a parte, vamos supor, você está aqui desse lado daqui, aqui, você está aqui. Esse aqui é o lado, peraí que eu tenho um problema de lado direito do paciente. Você vai primeiro avaliar o mais distal, depois o proximal. O que está mais distante você avalia primeiro, depois o que está mais próximo. O pró não seria ao contrário, não. Por exemplo, você está aqui, ele está no leito, né? Ele está deitado. Vamos fazer de conta que ele está deitado. Você está aqui do lado direito do paciente. Se você se inclinar muito para pegar o membro esquerdo, você vai tocar no membro direito. Você pode contaminar. E se você ainda não mexeu, fica melhor. Entendeu? Se você já fez a antissepsia aqui desse membro, quando você for fazer a antissepsia desse daqui, a limpeza, você aí fez aqui e contaminou. Então, você vai primeiro fazer desse lado e depois você faz desse lado. Então, distal, depois proximal. E isso em tudo que você faz do paciente. É aquele negócio. Faça primeiro o que está mais longe, porque se tiver de cansar, você cansa, e aí o proximal não cansa tanto. Certo? É quando você vai para fazer a limpeza, primeiro você faz logo do mais limpo, depois para o mais sujo, né? Se você tiver um pano só para fazer. Então, a parte distal sempre começa depois a proximal, certo?
Ainda eu estou dentro das regras para anotação na sua folha de evolução. Jamais deve-se rasurar a anotação. Ou seja, eu não vou ler isso aqui não, certo? Ele está dando um exemplozinho lá embaixo. Refere-se dor intensa na região lombar, administrado uma ampola de Voltaren intramuscular no glúteo direito, esquerdo. Você pode fazer isso também. Ou colocar pontinhos, né? Porque assim, gente, a pessoa que está lendo, ela tem que ver o erro. Porque se for precisar usar isso na justiça, é como se você estivesse mascarando o erro, não pode. Então, aqui ele só está lhe dizendo que tanto você pode colocar a palavra erro, ou fazer isso que eu mostrei nesse instante, que eu antecipei, colocar o erro entre parênteses e depois você botar um traçozinho no meio e continuar. Então, sempre depois do erro registrado, você continua e escreve de forma correta, certo? Eu não vou ler tudo isso não, porque é o que eu já tinha dito antes com relação à rasura. Só vou voltar a repetir. Não se cospe em borracha para apagar, não se coloca pedaço de esparadrapo nem para cobrir e tirar, não risca com a caneta parecendo um borra-borra, certo? E nem apaga. Não, eu tenho caneta que... Não faça não, certo? Porque se descobre depois, talvez você tenha feito isso depois de um erro ser descoberto seu. E é água, viu, gente? Pelo amor de Deus. Distinguir na anotação a pessoa que transmite a informação. Assim, quando é o paciente quem informa, utiliza-se o verbo na terceira pessoa do singular. Informa que... Existe uma SIC, S-I-C, segundo informa o cliente. Paciente informa anorexia. Paciente informa prurido na região vulvar. Pronto. Ou seja, coceira. É porque você não viu, você não está sentindo a coceira dele, é ele que está lhe dizendo. Então, toda vez que você coloca uma anotação que foi ele que lhe disse, você tem que registrar. Então, você coloca o verbo na terceira pessoa, refere que, né, informa que, queixa-se que. Já quando a informação é fornecida por um acompanhamento ou membro da equipe, registrar, por exemplo, a mãe refere que a criança, ou segundo a nutricionista, ou seja, você vai dizer quem informou, seja ele quem for, ou paciente ou profissional. Entendeu? Organizar a anotação de maneira a reproduzir a ordem que os fatos se sucedem. É a ordem cronológica. Tudo tem que ser arrumado, não só na escrita, mas na cabecinha de vocês, pelo amor de Deus. Utilizar a expressão entrada tardia ou em tempo. Por exemplo, infelizmente você anotou às 10 horas algo, certo? Mas 9 horas aconteceu alguma coisa. Aí você, depois das 10, você vai colocar, sei lá, às 10h30. Em tempo, no horário das 9 e tantas, aconteceu, ou segundo informou o paciente, houve isso. Ou seja, a forma com que você vai redigir vai depender muito do seu traquejo, né? Do seu manejo com as palavras. E vai ter que anotar. Então, o uso de entrada tardia ou em tempo para acrescentar as informações que, porventura, tenham sido anteriormente omitidas. Utilizar a terminologia técnica adequada, evitando abreviaturas, exceto as padronizadas institucionalmente. É o que eu acabei de falar nesse instante. Só se usa a sigla, só se usa algum tipo de abreviação se toda a equipe, tanto aqui do hospital ou de qualquer outro hospital, se aquele prontuário for junto com o paciente, todo mundo tem que entender a mesma linguagem. Não pode você, particularmente, inventar uma abreviatura porque você achou conveniente. Não é assim. Certo? Por exemplo, apresenta dor de cabeça. Aí pode, CONT, ponto, né? Tá dizendo que contínua.
Né? Eu lendo, eu vou entender que a dor de cabeça é contínua. Eu colocaria cefaleia contínua, certo? Por apresentar, aí ele vai remenda aqui, por apresentar cefaleia contínua, ele só está explicando. Ou seja, você usa, né, um termo, uma sigla, que todo mundo, ao ler, vai entender. Ele está tendo cefaleia, ele está tendo dor de cabeça todos os dias, certo? Evitar anotações e uso de termos gerais, como segue em observação de enfermagem, ou sem queixas, aquele negócio, sem intercorrências até o momento, que não fornecem nenhuma informação relevante e não são indicativos da assistência prestada. Então, é sem queixas. Ele pode até não ter queixa nenhuma, mas você vai colocar isso no finalzinho, sem queixas até o momento. Sempre deixe claro isso. Até o momento, sem queixas. Em psiquiatria, não se pode, esse termo até o momento tem que estar sempre evidente. Sabe por quê? Porque dentro de psiquiatria, um paciente que agora, vamos supor, 10 horas da manhã, está com um comportamento, às 10h15 ele pode vai ter um surto, sai quebrando tudo, gritando, fica violento. Então, você dizer que ele está sem problemas, ele pode desencadear um problema a qualquer momento. Então, sem queixas até o momento. Realizar os registros com frequência, pois se decorrida várias horas, nenhuma anotação foi feita, pode supor que o paciente ficou abandonado e que nenhuma assistência lhe foi prestada. Olha que interessante, né? Você está num plantão que você começou às 7 e vai terminar às 7. E você deixou ele a tarde toda, sem nenhuma, não tem intercorrência até o momento. Subentende-se que você não deu assistência. Tem que estar sempre dando. O paciente sempre tem alguma coisa por si fazer. Mesmo que ele não esteja sentindo nada, algum procedimento você vai fazer. Ele está deambulando, você passou alguma orientação. Quantas orientações são passadas para esse paciente? Entendeu? Registrar todas as medidas de segurança adotadas para proteger o paciente, bem como aquelas relativas à prevenção de complicações, como exemplo, contido por apresentar agitação psicomotora. Você teve que amarrar o paciente. Repare que você amarrou, mas você não vai colocar lá, paciente amarrado. Não. Contido. Contido. Por que foi contido? Por apresentar agitação psicomotora. Paciente contido quimicamente, ou seja, foi dada uma medicação a ele para conter, porque ele estava agitado. Assinar a anotação e pôr o número de inscrição do Conselho Regional de Enfermagem, o COREN. Aí ele só está dizendo quando o artigo, o código que tem lá na lei. Ou seja, eu chego até a dizer a você que é obrigatório você colocar a sua assinatura e junto à assinatura o número da sua inscrição no final de toda e qualquer anotação que você fizer. Olha aí, a folha de evolução de enfermagem é só um modelo, viu, gente? Repare que ela tem um cabeçalho. Peraí que o cursor sumiu. Que você vai ter aqui o nome do paciente, o leito dele, a matrícula, o registro, que é o número que ele recebe quando entra no hospital, a data, né? Que você vai colocar e, por ser você que está começando, você coloca uma rubricazinha e a partir da... Tem uns que ainda tem uma margenzinha aqui, ó, com aqui, data, hora, né? E aqui no meio vai ser para você dissertar e no final a rubrica. Então, deixa eu ver se tem algum outro aqui. Aqui, ó, o outro modelo. Você tem aqui, ó, a mesma coisa que tem no anterior, o cabeçalho, com os dados do paciente. Aqui você vai colocar a data. Aqui você vai botar a hora. É aqui nesse miolo em que você vai discernir, que você vai descrever. E aqui é o lado que você põe a assinatura. Então, repare, você aqui, ó, data. Então, vamos supor, hoje... 18/5/2021. Pronto. Qual é a hora? 11h35. Peraí, toda hora só. 11h35. E aí você começa a escrever. Pronto, vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo,
vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo. Parou aqui. Parou aqui. Repare que parando aqui, você tem toda essa área aqui vazia. Vai deixar vazia? Não. Vai colocar um risquinho, porque a gente falou no instante que não pode deixar área em branco, certo? E olha, não sei nem mais onde foi parei, mas em qualquer uma serve. Você aí vai chegar aqui no final e vai rubricar, né, da sua assinatura e vai colocar o seu Corém. No estágio, aí depende de cada supervisor, você não tem Corém. Aí ou ele vai colocar o dele, certo? Ou você vai colocar o nome da escola, certo? Direitinho. Aí você bota assim, com abreviado, estudante técnico de enfermagem, ETE. Escola Humaniza, ponto EH, certo? Quem pega, sempre gostei de fazer isso, porque quando tem estagiário dentro do hospital, tudo que não presta, tudo que é desgraça que acontece no hospital, diz que foi o pobre do estagiário. E assim, quando você faz e você coloca, ele já sabe, não, aquela escola, o procedimento é esse. Quando o estudante faz, ele coloca todos os dados, inclusive dizendo qual é a escola e que ele é estudante, certo? Então, a folha de prontuário é mais ou menos isso aí. Nem sempre tão perfeitinha assim. Às vezes você vai encontrar uma como essa, repare a diferença. E aí você vai pegar uma reguinha e vai colocar o lado da data, o lado da hora, o lado da assinatura. O da assinatura nem precisa, porque no final você basta finalizar, entendeu? Olha aqui. Aqui eu fiz questão de colocar um impresso desse, que aqui é uma folha também que faz parte da nossa folha, mas aqui é uma folha dos dados vitais. Porque lá na folha, aqui ó, nessa folha de enfermagem, você vai colocar um dos dados últimos que a gente coloca, né, são os sinais vitais. Mas a folha, o hospital que tem a folha dos dados vitais, já está tudo aí impresso, é só você colocar numericamente aquilo que você vai achar. Certo? Então, essa é uma folha de dados vitais. Então, é isso que eu disse. O processo de evolução de enfermagem vai depender muito da rotina daquele hospital, certo? Em que ele vai ter um impresso para aquele cuidado que você for dar a esse paciente. Então, isso tudo vocês vão ter contado no primeiro dia de estágio, em que o supervisor vai sentar com vocês, mostrar como é o prontuário, vai passar para vocês se tem folha de dados vitais, se não tem, como é que vocês vão fazer a evolução, a folha de evolução, ele vai passar tudo isso para vocês conhecerem como é o procedimento lá no hospital, porque não pode mudar. Viu? Você não pode levar para o hospital, em época de estágio, aquilo que você aprendeu exatamente como vocês aprenderam. Não, porque nem sempre lá é assim. Vocês vão perceber, inclusive, que nem tudo que vocês aprendem, vocês vão usar lá no hospital da forma certinha. E nem por isso você vai dizer, não é assim não, que eu não aprendi, não foi assim não. Você tem que se adaptar e discernir o que é certo e o que é errado. Aqui, folha da prescrição médica, olha como é que ela é. Ó, aqui você vai ter nome, qual é a enfermaria, nome do paciente, qual é a enfermaria, leito, número do prontuário, data, prescrição é onde vai ser prescrito o horário. O médico, na verdade, é um profissional que ele não segue muito as normas, né? A rotina, os protocolos. Geralmente, cada um faz do seu jeito. Mas a gente não está aqui, até porque não é uma crítica que eu estou fazendo. É um dado constatado e que a gente tem só que respeitar. O médico é um pouco mais independente, certo? Pronto, gente. Esse daí foi o nosso último slide, certo? Vou mandar para vocês, certo? Para que você tenha acesso aos slides. E outra coisa, vocês sabem que a aula, claro, não durou o tempo todo, vocês sabem que mesmo assim eu vou estar aqui através do Zap para tirar qualquer dúvida de vocês, certo? Eu não termino aqui, saio correndo e vou passear, não. O horário de vocês são 2 horas de aula, eu estou 2 horas de aula à disposição de vocês. Então eu estou aqui a partir de agora para tirar algum tipo de dúvida ou até algum item que vocês viram aí e não entenderam, tá bom? Um beijo no coração de vocês.